glória, irmão. Né? Glória a Deus. Quer ser feliz? Faz. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Está escrito na lei, Jesus respondeu. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma, e todas as suas forças e todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse-lhe Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de um assaltante. Estes tiraram as roupas e espancaram e foram, e deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Algumas versões diz passou largo. E assim também o levita, quando chegou ao lugar, viu e passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo e depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Você pode sentar? Eu imagino que os irmãos já passaram por bastante orientações, bastante direcionamentos, os nossos irmãos que ministraram antes de mim. Então, claro que cada um dentro de um tema, mas tudo voltado para uma vida cristã de unidade, de amor e de misericórdia. Né? Paulo, lá em Gálatas 25, ele, antes de passar essas orientações sobre, o que o Espírito Santo faz em nós, ou quer fazer, ou deseja fazer, ele vai falando sobre as obras da carne. Então, Paulo tem esse carinho de falar com a gente, de nos orientar e deixar isso escrito para a gente. E eu fui pesquisar, fui pensar, fui falar com Deus sobre a bondade. Bondade. Como eu disse agora há pouco, é um ato de bondade você olhar para uma necessidade da sua casa e ajudar quem está do seu lado, quem convive contigo, a fazer. É um ato de bondade. E Jesus, ele encontra agora com um mestre, e Jesus é especialista, irmão, nas parábolas, nas metáforas. Era um hábito dele ensinar através das parábolas. E ele encontra agora com o mestre da lei. E ele começa a fazer algumas perguntas para Jesus. Interessante que as perguntas que ele faz, Jesus já sabia a resposta. Ele só queria testar Jesus. Você já aconteceu isso contigo? Tem gente que faz para a gente perguntas capciosas, quer que a gente responda de uma maneira para que ele venha convergir com a gente. Então, ele quer pegar Jesus, no laço. Tem que pegar Jesus de alguma maneira. A vida de Jesus foi assim. Sempre foi perseguida porque alguém queria envergonhá-lo, alguém queria desfazer tudo que ele fazia, tudo que ele construía. Era mais ou menos aquilo que a gente ouviu aqui no domingo, a inveja. A inveja, ela realmente constrói no coração das pessoas o sentimento de que não é porque ela quer ter, é porque ela não quer que você tenha. Às vezes é isso, não é porque eu não quero ter, não, porque eu não me conformo porque alguém tem. Alguém não precisa ter. Mas ela nem vai se importar com aquilo, igual criança. Já viu criança? Às vezes criança faz sem maldade, mas ela briga por um brinquedo quando está na mão da outra. Aí você pega, não, devolve que é dela. Aí quando você dá para ela, larga e pega outro. Já aconteceu isso? A gente vê a criança fazer isso. A criança é um sentimento natural. Mas o homem não, o homem tem o hábito de fazer isso. Mas dentro dessa parábola, só queria abrir essa observação, que a gente quer pegar a gente na curva. Mas crente não faz isso não, irmão? Aqui a gente não aprendeu dessa maneira. Mas essa parábola fala sobre a misericórdia. E a misericórdia nada mais é do que pegar a dor do próximo e trazer para a gente. É a necessidade de quem está do lado, trazer para perto. O que eu posso fazer? Então, ali, Jesus começa a relatar dentro dessa parábola alguns personagens, Alguns personagens.
primeiro deles é um homem que não tem nome. E o interessante é que esse personagem também é um dos protagonistas da história, porque senão não haveria samaritano. Então tem um homem. Mas já me chama a atenção, porque Deus sempre faz isso. Muitas vezes coloca o protagonista da história sem nome. Porque eu e você não precisamos ter nome. Não precisa ser muito falado, não precisa de muita divulgação, para que Deus possa usar para trazer um elemento de milagre, de história, de exemplo. Né? Tem gente que busca nome o tempo todo, busca informação, busca like, busca seguidores. Para quem trabalha com isso, glória a Deus. Mas às vezes quem só quer ter por ter, para dizer que tem, né, parece que é doença às vezes, né, irmãos? Às vezes parece que é doença a gente buscar a aprovação de pessoas o tempo todo. Deixa eu até mandar um recado para você. Não fica buscando a aprovação de tudo que você não vai ter. Você não vai ter. E se você ficar buscando, você vai ficar doente, dependendo das informações, da aprovação das pessoas. Então fica tranquilo, tá? No céu tem aprovação para você. Se você está obedecendo a palavra, no céu Deus já está aprovando você, Deus já está botando like para você, Deus está cuidando de você. Deus não está preocupado se a sua foto está com o cabelo torto, está careca, está cabeludo. Deus te ama do jeito que você é. Porque se você continuar ou eu ficar pensando só no que eu preciso receber dos outros, eu vou me decepcionar o tempo todo, eu vou viver dia após dia o momento da ingratidão. Né? E pastor passa muito por isso, é muito natural. Pastor que não suportar ingratidão, desce do altar, larga o ministério, porque vai morrer depressivo. Então pode entrar nessa liderança. Você que é líder da mesma forma, liderou, suporta ingratidão. Não entra no ministério, não entra no chamado, não queira fazer algo para alguém, esperando alguma coisa em troca, porque vai morrer, como diz, seco. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, só espere em Deus. Espere em Deus. Então, a parábola começa a mostrar de um homem que não tem nome e está quase morto. E outro personagem que é falado também é o sacerdote. Depois do sacerdote, a gente vai falar do levita e tem o samaritano. Então, a gente já encontrou 4 pessoas dentro de uma parábola de Jesus. E eles deixam algumas lições para a gente. Né? O homem quase morto. Só que esse homem quase morto, ele tem uma história, só rápida aqui. Talvez não tenha muito a ver com o tema aqui, mas deixa eu deixar para você aqui. Esse homem quase morto cometeu um grande erro. Talvez a gente cometa isso diariamente, ou às vezes, ou de vez em quando, e não vamos cometer mais. Esse é o caminho. Porque ele sai de Jerusalém e desce para Jericó. Deixa eu falar uma coisa para você, não sai de Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da adoração. Jerusalém é o lugar do encontro com Deus, da intimidade com Deus. Onde é Jerusalém? É esta casa de oração, é a casa do pão. Tem gente que está procurando lugar, sabe, desce, vai em declínio, está num lugar bom, está em comunhão com Deus, está em santidade, está recebendo, está na casa, está na igreja que Deus colocou, mas ele quer pensar em sair de Jerusalém e descer para Jericó. Deus não quer que você desça o nível. Deus não quer que você desça, Deus quer que você se mantenha no nível com Ele. Claro que a gente tem o contexto teológico de se humilhar, né, de descer a presença de Deus, mas o caso aqui não é esse. Deus está dizendo para você, não desce do salto, tá, irmã? Não precisa brigar, não precisa arrumar problema, não precisa rodar a baiana. Deus está dizendo para você, não desce. E não sai. Você entrou aqui hoje, esperando uma resposta para sair, não saia de Jerusalém. Esse é o lugar. Porque quando a gente sai de Jerusalém, a gente corre risco. Ele sai de Jerusalém, pelo caminho ele encontra salteadores, ladrões, roubadores, destruidores, malfeitores. Toma cuidado para você não sair de Jerusalém sem a direção de Deus e os ladrões de sonho roubarem a sua paz. Porque o caminho estava indo. Ele sai de Jerusalém. Quando vai descer para Jericó, porque era uma cidade mais baixa, geograficamente falando era mais baixo, ele vai descendo. Meu amigo, meu irmão, não saia do nível espiritual e caia para outro, não. Mantém, porque é isso que Deus tem para mim e para você. Não tem jeito, se afastar de Jerusalém vai gerar consequências. É por isso que eu estou plantado no culto. Não, eu não vou de vez em quando, não, eu vou hoje, não vou amanhã, vou depois. É em Jerusalém que eu sou fortificado. É em Jerusalém que eu sou alimentado, porque em casa você não tem abraço da igreja. Em casa não tem comunhão. Não, pastor, mas eu tenho família. Ok, mas é diferente. Deus quer tratar dentro da igreja. Deus quer tratar no altar. Deus quer tratar no culto. Deus quer tratar contigo em Jerusalém. Não saia porque haverá, infelizmente, consequências. Ele sai de Jerusalém, desce e há consequência. Não fique no nível mais baixo. Deus não quer isso para você. Deus não quer que você desça a um nível mais baixo. Porque a Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando,
vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até ser dia perfeito. Então a orientação minha para você, para a minha vida, que o Espírito Santo falou, é continuar. É não parar, é não desistir, é não entregar, é não devolver, é continuar. Aleluia. Então só o primeiro caminho que a gente recebe da parte do samaritano é justamente isso. Fora de Jerusalém você corre risco. Fora de Jerusalém eu corro risco. Fora de Jerusalém existem ladrões de sonhos. Saqueadores de paz. Já parou para pensar? Às vezes acontece isso, a gente decide só dar uma freada em alguma coisa. Não vou segurar um pouquinho, que eu estou muito ativo, estou muito envolvido, estou muito dentro. Daqui a pouco a gente começa a sentir uma frieza, uma paralisia espiritual. Um momento, não, quando vê se perdeu. Quando vê o tá longe não consegue voltar. Aleluia que você está aqui hoje, irmã. Glória a Deus que eu estou aqui hoje, porque eu não vou me afastar da comunhão, da presença, da adoração. Deus te chamou para estar perto. Deus te chamou para estar perto, não para estar longe. Vira para o teu irmão e fala isso, vai. Eu sei que alguns aí não se aceitam muito, é só porque é didática, é só para repetir, A repetição é didática. Fala para ele, Deus não te chamou, Deus te chamou para estar perto. Fala. Tem um outro personagem aqui, eu não vou falar, não na ordem que está ali, mas eu quero falar do levita. O cara está caído, o evangelista Dalmo, jogado no chão. Saiu de Jerusalém, de repente ia fazer algumas compras em Jericó. Pelo caminho, ele cruza um caminho, tome cuidado com os caminhos que a gente toma. Tem que tomar cuidado, porque tem caminho que é perigoso. Tem igreja que a gente pode andar e é perigoso andar, porque tem coisa que não tem pão, não tem alimento. Toma cuidado, que a gente vai atrás da profecia, do profeta, vai atrás de tudo quanto é coisa e se alimenta de coisa ruim, né? Então tem que tomar cuidado pelo caminho que a gente vai tomando. E ele pega o caminho. Acontece um acidente com ele. Quem passa? Vamos botar o levita. Quem era o levita? O levita era um grupo, né? Era da tribo de Levi. Tem um contexto histórico, mas para a gente ganhar tempo, né? Você sabe, da tribo de Levi, eles cuidavam, né? Os levitas cuidavam, né? Eles tinham um zelo ali. Deus escolhe a tribo de Levi, talvez, pelo um zelo maior que eles tinham. Então, eles eram responsáveis para cuidar das coisas do templo. Glória a Deus. Os levitas eram responsáveis por cuidar das coisas do templo. Os levitas eram separados, né, dos demais para decidirem exclusivamente as coisas de Deus. Eles auxiliavam também, né, eles eram responsáveis ali de auxiliar os sacerdotes ali também nas coisas espirituais da igreja. Eles eram responsáveis de montar o tabernáculo, ou seja, eles tinham um direcionamento, eles tinham algo para fazer. Eita, glória a Deus! Só que o levita passa direto. O levita olha e, como eu disse, ele passa de lado. Eu não sei exatamente como é que é esse lado, né, irmão? Sei. Mas ele passa de lado. Não sei se o corpo está ali, ou não era bem. Era um corpo em estado de doença, que é quase morto. Então, quem olha está morto. Não tem movimento. Não sei se ele foge, não sei se ele atravessa a rua, não sei se ele passa de costa, mas a Bíblia diz que ele não se importa com a necessidade daquele homem. Eu não sei se porque o levita fazia parte de uma tribo, deixa eu contextualizar agora e harmonizar um pouquinho com os dias de hoje, porque hoje a gente vive em época de tribos, né? Não sei se o levita pensou, não é da minha família, eu não preciso agir de bondade com ele. Nem conheço, por que eu tenho que agir de misericórdia com ele? Eu não tenho relacionamento, por que eu tenho que me preocupar com as condições emocionais e físicas dele? Porque parece, irmão, que a gente, quando fala de bondade, a gente lembra de comida. Quando a gente fala assim, não, eu vou fazer uma bondade para alguém, a primeira coisa que vem é dinheiro ou é comida. Na sua cabeça aconteceu já isso uma vez, na minha já. Né? Não, dinheiro, vou fazer uma bondade, então toma o dinheiro. Vou fazer uma bondade, então toma comida. Só que deixa eu pregar em cima desse tema aqui. Bondade é atenção às pessoas também.
É perguntar como é que elas estão, procurar saber como é que está o emocional dela, se importar como é que estão as condições físicas dela. E esse aqui, ele começa a passar de canto. Sei lá, de repente não faz parte da bolha dele, então ele não tem que se preocupar com isso. Ou de repente ela não faz parte até do seu nicho político, então eu não estou nem aí para ele. De repente o levita olha e fala assim, ele não consegue, agora eu vou levar para lá da área da música, embora não seja o contexto geral, ele não consegue fazer o que eu faço, ele não toca como eu toco, então não tem condição de subir no altar e tocar do meu lado. Ele não prega como eu prego, então eu tenho que como simplesmente sentar no meu banco e ficar avaliando a mensagem dele. Porque ele não faz do jeito que eu estou acostumado a fazer. Porque ele não vive no mesmo ambiente que eu. Então, por que ele necessita de mim? Ou será que, de repente, o levita se preocupou somente com os da família dele e não os de fora? Quem disse para mim e para você que os meus filhos ou a minha esposa é mais importante do que você? Todos nós somos importantes. Quem disse para você? Quem disse para mim? Porque sou pastor ou estou pastor, porque eu vou morrer um dia? Né? Quem disse? A única diferença que acontece muitas das vezes é que a gente vai avançando de um lado para o outro, vai discipulando outros e vamos ensinando, mas você não é diferente e eu não sou diferente de ninguém. Do pó nasci e vou voltar para a terra, irmão. Mas ele passa direto. Ele não faz nada. Esse levita consegue enxergar necessidade, consegue enxergar dificuldade, mas não ajuda porque, de repente, não faz parte da sua religião. Ou eu só vou ajudar quem é crente. Ou eu só vou ajudar quem faz parte da minha igreja. Uma vez aconteceu isso. Fulano não está mais aqui, está indo em outra igreja em tal lugar, e a gente ajuda com cesta básica, e está na outra igreja lá, e como é que faz? Não vamos dar mais não. Eu falei, mas por que não? Ele continua, porque ele arrumou emprego? Não. Se não arrumar um emprego, a gente continua dando. Mas parece que a nossa mente está voltada, sabe por quê, irmão? Me ajuda que eu te ajudo. A gente está focado numa frase que reverberou o Brasil inteiro aí, que é rir faz rir. E não, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é o seguinte, eu estou chorando na cruz e você vai ter salvação. O reino de Deus é Paulo pregando para que outros sejam libertos. O reino de Deus não é quer rir, faz rir. O reino de Deus é, você quer rir, eu vou te ajudar. Eu sei que é difícil. Para mim é difícil às vezes também. Mas essa teoria da minha mente, ela precisa sair. Entendeu? Não adianta, não é porque as pessoas não fazem parte do meu nível cultural que eu não paro para ouvi-las. Tem pessoas que são seletivas demais. Eu não posso ser seletivo, irmão. Eu tenho que ouvir todo mundo. Eu não posso ser seletivo e escolher pessoas. Claro que se eu preciso ter uma certa estabilidade emocional, espiritual, para lidar com determinadas pessoas, sim. Mas isso jamais vai me isentar de ter que parar para ouvir pessoas. E o desafio maior hoje para nós, igreja, tem sido parar para ouvir pessoas, parar para dar atenção para pessoas. Porque eu não sei se eu já falei isso aqui, mas é bom repetir. A gente tem o hábito de dizer, não, como é que estão as coisas? Está na correria, está na correria. Às vezes dentro do nosso trabalho, irmão, tem gente que só quer falar. Ela só precisa falar. E às vezes ela repete a mesma história, pastor José Carlos, várias vezes. Está acostumado com isso, né? Ela repete. Chega uma hora, irmão, que eu penso dentro de mim, não aguento mais ouvir essa pessoa falando a mesma coisa. Pode ser que chegará o dia, irmão, que ela não fale mais, porque ela pode ter tirado a vida dela. Então eu preciso parar para os doentes. Porque alguém parou para ouvir o doente, Marlon. Alguns sabem. 20 anos atrás eu chego nessa igreja doente, casamento doente, e fui ouvido por pessoas e hoje estou pregando para você. Porque a glória da segunda casa tem sido maior do que a da primeira. Porque me ouviram, porque foram pacientes, agiram de bondade comigo. E Deus está dizendo para você, haja de bondade com alguém. Sai daqui hoje, pega o telefone daquela pessoa que você acha chata, que tem falado a mesma coisa, reclamado dos mesmos problemas e liga para ela. Mandou uma mensagem, na verdade liga, porque nós estamos na era dos sinais. Irmãos, parabéns para você. Antigamente a gente ligava, parabéns, Deus te abençoe e tal. Agora a gente faz assim, ó, manda aquele bolinho do WhatsApp. Deus está falando aqui, né?
Não, mas Deus não me revelou não, porque eu fazia isso. Eu sei que às vezes é muita gente, imagina o pastor Daniel ter que ligar para todo mundo, né? Eu estou num nível mais... Mas eu comecei a tentar para isso, falei, não, peraí, todo mundo vai no grupo e bota parabéns. Aí eu pego lá e eu estou na fase da mensagem. Minha irmã, Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe. Eu mando uma mensagem. Eu já saí do automático do grupo. Porque a gente está assim agora. A gente vivia o tempo do abraço, parabéns, Deus te abençoe. Hoje a gente manda. É ou não é? Como é que tá? Tá tudo bem. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Pastor Marlon, o senhor é muito espiritual, aquela coisa. Não, irmão, eu falo demais. Também não estou criando aqui a teoria do Satanás, não, mas parece história do diabo para afastar as pessoas. Esses sinais que a gente vai criando, esse tipo de linguagem que a gente vai formando, é para impedir o calor. Depois, olha só uma coisa, vou lembrar vocês, porque eu lembrei disso nessa mensagem. Visitante, seja bem-vindo. Eu sou da era que a igreja quase toda levantava e abraçava o visitante. Era ou não era, pastor Natanael? Eu já falei lá em Madureira, ó, tem que sair. E já falei até para os pastores, tem que sair. Ó, falando aqui, ó, já falei lá, pode ir. Porque depois da pandemia, nem mais a gente faz mais isso, irmãos. Nós fomos pegos por uma cilada e o diabo vai afastando. Vai afastando. O ato de bondade, de estar perto, de sentir calor humano, vai dissolvendo. Eu conversava ontem com um pastor que tinha uma igreja, né, antes da pandemia, com 2.000 membros e meio, 2.500 membros. Hoje ele não tem essa quantidade toda porque as pessoas foram se afastando, mas ele falou, mas eu tenho 500 a 1.000 pessoas online, todos os cultos. Embora seja por conta da violência geográfica. Algumas pessoas, né, que moram distantes já não se deslocam mais de 6, 7 quilômetros por conta dessa violência. Mas eu entendo também que é algo de Satanás para acabar com o ser humano, o relacionamento. Porque, repito, a bondade não é só cesta básica. A bondade não é só dinheiro. A bondade é estar próximo, junto, interligado, como vem o tema das irmãs aí. É isso. É esse momento de calor. É o abraço apertado. Então não se canse de abraçar pessoas. Não se canse de abraçar seus filhos, porque, como eu disse no início, a bondade começa dentro de casa. Você pega José, e quando Maria é engravida, ele larga tudo e vai embora de Nazaré para outra cidade. Agora ele foi por ele? Não. Porque o povo ia começar a falar de Maria, maltratar Maria, hostilizar Maria, mas ele faz o seguinte, eu largo tudo pela bondade do amor que eu tenho por ela. Deus está falando para mim e para você, marido aqui. Se for necessário, larga tudo pelo amor por ela. Se for necessário, você tem que suportar, perdoar, ficar em silêncio por amor a ela. Maninha, irmãzinha, suporta por amor a ele. Casal, suporta por amor à família. Porque a bondade é isso, dentro da casa. Começa dentro de casa. Então, esse cidadão aqui faz isso. Irmãos, nós não somos como algoritmo, né? O algoritmo ele vai se retroalimentando daquilo que convém. Sabe, para gerar um engajamento, ele começa... Não, eu não posso ser ou praticar a bondade na vida de pessoas pelo aquilo que ela pode me oferecer. Eu tenho que praticar e ponto. Jesus fazia isso. Jesus estava no meio da multidão e a multidão não tinha nada para oferecer. Pelo contrário, ofereciam hostilidade. Mas ele estava no meio da multidão. Lembra daquele menino, de João? Tudo que tinha ele deu. Ah, irmão, só tenho isso. Dou não. Vou dar não. Não. Mas ele deu. Ele deu. É esse ensinamento que Deus está nos dando hoje, sabe? Não existe, irmão, viver uma vida no cristianismo se não praticar a bondade da parte de Deus. Se não ser uma pessoa altruísta, que vai ter uma que vai precisar sair da bolha. Você sair da bolha. Porque, sabe, no nosso meio existem essas coisas aí mesmo. A gente faz aqui, a gente cria aqui, a gente faz desse jeito, né? Eu vou te ajudar, não chora, estamos juntos, mas é estar junto mesmo. É quando as coisas acontecerem difíceis para vocês, eu estou contigo.
Estou contigo. Vai. Fala isso para ele aí, fala para ela. De trás, agora que você falou do lado, que eu sei, fala para quem está atrás. Agora eu estou contigo. Eu estou contigo, eu estou contigo. Mas estou mesmo, não é só porque o pastor está falando, não. Estou mesmo. Se você precisar, fala comigo. Se estiver nas minhas condições, eu vou te ajudar, em nome de Jesus. Né, irmão? Eu sei que você não quer falar, mas ajuda para a gente gravar. Esse negócio até às vezes é legal, não toda hora, né? Mas você não tem intimidade com a pessoa, nunca falou com ela, igreja grande. Quando ele fala você... Ih, tudo bem? Aí lá fora você já cumprimenta, que você cumprimentou aqui dentro. Tem coisas que são usadas que são, né, neurociência, é mais ou menos isso. Mas ele precisa te ajudar. Quando acontecer uma coisa difícil, não fica sozinho, não. Precisa ter bondade. Quando você cair, eu estou aqui. Quando as suas ferramentas se esgotarem, eu estou aqui. A igreja nos colocou um pertinho do outro, um junto do outro, para poder ajudar. Quando o machado cai na mão daquele jovem lá na ampliação da casa dos profetas, quando cai ele fica desesperado. E às vezes a gente fica desesperado quando a gente perde alguma coisa, quando alguma coisa acontece com a gente, com a nossa família. Só que ele não estava sozinho, alguém falou assim, aonde caiu? Deus está a levantar as pessoas e vai dizer para você aonde você caiu, aonde você parou. Eu estou contigo, eu vou te ajudar. O Deus está dizendo hoje para você, você não está sozinho. Deus está levantando um exército da bondade. Não só das palavras, mas para praticar a bondade, irmão. Você está precisando de alguma coisa, eu vou te ajudar. Não chora não, estamos juntos. Qual é a sua dificuldade? Às vezes a gente perde, sabe? Às vezes a gente perde para determinados segmentos. Embora determinados segmentos tenham uma motivação contrária, errada, que erra o alvo. Às vezes a gente perde para alguns segmentos religiosos. Às vezes a gente perde por grupos. A gente fala tanto do amor, tanto da bondade, tanto da misericórdia, tanto que nós temos que fazer. Mas a gente está cuidando mais de carro do que de pessoas. A gente está cuidando mais de pet do que de pessoas. Deixa eu ir além. Eu não estou dando nenhuma carta de aprovação a um segmento. Mas a gente reclama, briga sobre um movimento que quer fazer adoção de pessoas. E eu não concordo. De duas pessoas do mesmo sexo fazerem adoção de pessoas. Não concordo, porque existe uma infinidade de desequilíbrios emocionais na vida dessa criança que vai ter. Mas a pergunta é, por que nós evangélicos não adotamos mais crianças? Às vezes a gente não tem, pessoas que de repente não têm condições de ter filho. Não tem. A idade vai passando, e Deus não respondeu o que vai dar. Por que não adota? E a gente às vezes quer bater em outras situações que vai. Tem muita criança precisando ser adotada. Se você está aqui hoje e está com um projeto desse da família, não sei. De repente Deus está te respondendo hoje. Faça o bem. Faça a bondade para que essa criança não caia na mente, não caia sob os cuidados de outras pessoas. É melhor estar sob o cuidado daquele que é temente à palavra de Deus. Então, se pode, faz. E melhor, se tem gente que tem condição tem condição de adotar outro, faz também. Né, irmão? Eu sei, Como diz o pregador, é igual bezetacil, né? Dói. Mas cura, né? Cura, a gente vai sair daqui melhor. Parece que a gente está fazendo, irmão, parece que a gente tem mentalidade de réptil. Porque existem alguns animais que eles têm os seus filhos, mas abandonam pelo caminho. O pastor Nathanael já falou isso aqui sobre a tartaruga marinha. Deixa os filhotes na areia. Tem alguns animais, pastor Nathanael, o tubarão, por exemplo, quando a fêmea vai ter o filhote, que o filhote nasce, ele se afasta automaticamente da fêmea e do filhote. Tem homem que é assim, né, irmão? E está com a mulher, está lá, quando ela tem neném, nem pensão ele quer dar mais. Se afasta, tubarão é assim. Tem gente que é igual a borboleta. A borboleta, ela lança o filhote, só que antes dela colocar ali o filhote sem ovo, nem sabe o que ela faz? Ela procura umas servas, umas plantas, e que aquela planta venha servir de abrigo para o filhote, e consequentemente, tem alimento para ele. Mas ela deixa.
Tem algumas igrejas que estão agindo assim, sabe? Às vezes algum de nós, a gente age assim, ó. Já fiz por você, agora é contigo. Não, já te dei, agora é contigo. Deixa eu te falar um negócio para você. Tem gente que vai precisar de você até Jesus voltar, você vai precisar carregar essa pessoa. Eu aprendi isso liderando juventude. Não adianta, não dá para largar. Tem uns que você vai discipular, ele vai embora, vai fazer a obra, vai discipular, vai se fortalecer, mas outros eu vou ter que levar até Jesus voltar. Então eu não sou como borboleta. A borboleta até prepara o caminho, deixa um alimento ali, mas diz, eu já fiz por você. Não. Igreja não fala, eu já fiz por você. Igreja fala, eu continuo fazendo. Porque imagine se Jesus falasse para a gente isso, ó, eu já fiz por você na cruz, agora é contigo. O diabo destruía a gente. Porque ele simplesmente poderia não colocar os anjos sobre o nosso redor. Mas Deus não age assim com a gente. Deus não é como borboleta, Deus não é como cobra. Cobra larga filhote, irmão. Então a bondade, sabe o que é a bondade de nós, igreja? É quando entrar um novo convertido aqui, eu carregar ele. Eu discipular ele. Eu ter paciência com ele. Eu sentar do lado dele, eu entender se em algum momento ele cair, levanta. Sabe o que é a igreja que age de bondade? Ah, se é para tirar o telhado, eu tiro. É para quê? É para ele receber um milagre? Então desmonta o telhado, vamos desmontar. Não tem problema, vai dar trabalho, mas eu vou fazer. Vamos tirar o telhado junto para que essa pessoa receba o milagre. Oh, glória! Aleluia! Vai dar trabalho, mas eu estou dentro. Pastor Natanel, vai dar trabalho, mas eu estou dentro da visão. Dá trabalho, eu estou dentro da visão. Tem que fazer, tem que levantar, tem que restaurar, tem que construir, tem que reconstruir, tem que limpar. Eu estou dentro da visão porque são pessoas que serão impactadas. Pessoas vão receber a porção que eu tenho dentro de mim. Aleluia! São pessoas que serão abençoadas. Vai até o fim, irmão. Vai até o fim. Paulo, eu ganhei um livro, eu comecei a ler hoje. Leio 2 páginas que eu caí na mensagem. Achando meu Paulo, acho que é isso. Eu recomendo para a liderança. Tem Achando meu Timóteo, Achando meu Paulo. Acho que esse é o tema. Eu vou postar no status para os irmãos verem. Aí eu fiquei pensando o que Paulo fez para o Timóteo. Como eu disse agora há pouco, a gente está na era da correria. A gente não quer ter mais paciência, Larissa, de ouvir alguém. Larissa me fez lembrar agora esses dias, quando nós congregávamos juntos, ela era bebê, tá, irmão? Não sou velho, não. Ela cresceu muito. Larissa tinha um ano, né, Larissa? Quando nós congregamos juntos numa igreja. E ela postou uma música, que nós fizemos uma peça que nós rodamos, não ela, né? Mas alguns da família dela e um grupo lá, foram muitos lugares. E eu fiquei pensando como é bom a gente ser influência na vida de alguém, né? No lado positivo. Olha, imagine se a Larissa, com 1 ano de idade, com 2, com 3, acho que a gente caminhou ela até uma certa idade, o Daniel, o irmão dela, a Samara, mais velhos ainda. Imagine se o meu comportamento da minha filha não fosse um comportamento que testificasse o que Deus queria. Como seria hoje? Tem pessoas te olhando. Tem pessoas vendo, tem pessoas me vendo, o que eu estou andando fazendo. Eu não posso só praticar a bondade no altar, eu não posso praticar a bondade só quando o Rio Grande do Sul precisa. Porque impacto muda pessoas, mas o que mais move pessoas é a constância. A gente se emociona com muita coisa, a gente vai, vamos fazer, porque está todo mundo fazendo. Vamos fazer, porque é importante fazer. Não é o impacto, é a constância. O impacto sacode, move, mexe, não é assim? Mas é a constância. Teve um tema aqui, não sei se foi da festa da igreja, né? Ou dos jovens, 1 ano. É a constância, irmãos. Não é o impacto do congresso, não é o impacto da festa da igreja, é a constância, então é a constância. Não é um momento que eu sou muito abençoado que eu posso prover na vida de alguém, que eu posso ser bondoso para alguém. Eu posso ser constante de alguma maneira. Posso de alguma maneira semear na vida da pessoa, posso de alguma maneira ofertar o meu tempo para aquela pessoa, eu posso de alguma maneira ser alguém na vida de alguém. Sem que eu tenha nome. Né? Sem que eu tenha nome. E às vezes a gente é forçado pelo Espírito a fazer, quando não quer fazer. Eu não sei qual é o corajoso que vai levantar a mão e dizer isso. Já fui forçado a fazer quando não queria fazer. Só eu? Obrigado. Forçado a fazer quando não queria fazer. E tem gente te olhando, repito. Deixa eu te contar um fato aqui. Eu sei que quando a gente prega, a gente não tem que ficar falando muito da gente, mas... uma vez com a nossa juventude, não vou lembrar o tempo,
mas fomos visitar uma igreja, ô turma animada, né? Fomos visitar uma igreja, Vigário Geral, na rua chamada saudoso pastor Moisés, hoje a esposa dele é a pastora lá. E na volta, olha como é que é as coisas, irmãos. Nós tínhamos a Kombi e 3 ou 4 carros, eu não lembro. Quem estava nesse dia? Já sabe do que eu estou falando? Ainda não, né? Vamos pescar então. Aí nós fomos para essa igreja, esse dia foi, pastor? Chegamos, 20 minutos depois, um jovem passou mal, eu tive que trazer ele lá do Vigário Geral aqui para o Memorial do Gente de Dentro. Larguei a galera lá na igreja, botei no meu carro, vim para cá trazer o jovem, entreguei a mãe aqui. Voltei para lá. Culto aconteceu. No final, desce aquela carreata de carros, a Kombi, pegamos pela Praça 2, as irmãs conhecem bem, e eu gosto de lá também, né? Tem ali, pegamos aí, alguém falou assim, depois de carros todo embicado por uma rua, alguém falou assim, não vamos por aí não, vai para essa rua aqui. O Márcio, que é lá da congregação de Madeira, todo mundo conhece, né? Estaciona o carro. Vamos por essa rua aqui, aí já estava todo mundo embicado, irmão. Aí, não tem ninguém dessa época não, gente? Em nome de Jesus, levanta a mão, só para não ficar sozinho. Parecer mentiroso, Daniel, levanta a mão, me ajuda. Pô, só para parecer mentiroso. Aí, tá lá, a gente lá, obrigado. Então, nós fomos, daqui a pouco, quando falou isso, nós tivemos que retornar todos, imagine. 10 horas da noite, carro se movimentando, fazendo manobra, entramos na rua. Irmãos, nós andamos daqui até antes do posto, ou mais ou menos até o posto. Tinha um tumulto de gente. Eu falei, meu Deus, a gente passou bem no cantinho assim, no meio da rua, aquele desespero, e foi embora. Eu na Kombi dirigindo, os carros atrás. Aí quando chegou um pouquinho depois daquele tumulto, aí o Espírito Santo, da bondade, não está nem preocupado com o que vai acontecer, ele só vai te enviar. Falou assim, volta lá. Eu falei, mas como volta lá? Tem quase 30 jovens adolescentes aqui, como é que eu vou voltar? Volta lá. Aí eu, um carro ainda anda mais um pouquinho. Lembra que eu te falei que às vezes a gente é forçado a fazer aquilo que a gente não quer? Continuei dirigindo. Volta lá. Eu falei, Jesus, e agora? Aí parei o carro e voltei. Aí falei, fica todo mundo aí, tinha um pessoal mais maduro, fica aí que eu vou lá. Quando nós chegamos lá, entramos para dentro do tumulto, era um grupo de pessoas matando um jovem, espancando. Matando porque estava quase igual esse cidadão aqui, quando nós chegamos. Espancando mesmo. Entrei no meio, ainda era diácono ainda, nessa época a gente vira pastor, né? E separa dali, separa daqui. Entrei e... Pastor, leva ele embora então, senão a gente vai matar. Estava quase morto, irmão. O olho dele ficava aqui. Literalmente, Severo. Severo, né? Política. Petrobras. Coisa antiga aí, deixa eu falar. O olho aqui, todo arrebentado, desconfigurado. É essa a palavra, desconfigurado? Eu não sou muito bom nesse negócio, não. Desconfigurado. Não dava para entender nada. Aí conseguimos pegar ele e botar na Kombi. Os jovens ficaram, né, aquele jeito. Eu lembro da Naná, tadinha. Naná é aquele fleumática, né? Só chorava. Naná tá ali, né, que está em Brasília hoje. Só chorava. Um desespero. Levamos ele para o hospital, fizemos o apelo, claro, que crente não é bobo, né? Crente, né? Pode perder a oportunidade. Ele ainda conseguia falar um pouquinho. Fizemos o apelo para ele, deixamos ele no hospital. Aí deixa eu te falar uma coisa. Anos depois, agora, alguns anos atrás, 2 anos, 3 anos, alguém que chegou na igreja agora vem tocar nesse assunto comigo. Uma verdade que aconteceu isso. Falei, irmão, não sei como a senhora ficou sabendo, isso é tão antigo. É isso aí, irmão, Deus te levantou para coisas extraordinárias na vida de pessoas. E lá na frente as histórias vão dizer, não precisa de nome. E não é por mim. Não é, porque às vezes a gente deixa de fazer porque a gente não tem holofote, porque não tem ninguém vendo. A bondade não é praticada porque a gente não foi com a cara da outra pessoa, ou porque a gente não concorda e discorda o tempo todo. Irmão, já pensou, sabe o que a gente fala? Que a gente não tem tempo para fazer as coisas, a gente tem. Só para ficar na nossa reflexão. Nós passamos de 1000 membros hoje congregados no campo. Se eu te perguntar, não vou perguntar direto, mas se eu perguntasse a Andréia hoje, qual é a média de alimentos que nós recebemos todo o terceiro domingo? Pastor Natanael. Nem precisava a gente, como pastor, implorar de púlpito para trazer aquilo. Era para estar no nosso automático. Não precisava eu ficar aqui, ou o pastor Natanael, ou seja quem for das congregações, ou os líderes, ficar, não, vamos embora, não. Pela quantidade de pessoas que nós temos, nós teríamos que ter no mínimo aí, irmão, no mínimo, mais de 1 tonelada de alimento.
Não é, irmãos. Mas a gente esquece, eu sei. Às vezes não é má vontade, não. Esquece. A gente esquece. Mas imagine se nós fôssemos tratados por Deus como a gente trata as pessoas. Imagine quando eu passo o dia sem dar bom dia para Deus e se Deus não agisse com misericórdia comigo durante o dia. Deus está dizendo para mim e para você, eu quero contar contigo. Conto contigo. Marlon, eu conto contigo. E não conto contigo só no altar, eu conto contigo na rua. Repito, volto na problemática da pandemia. Nós hoje não vamos mais aos hospitais. Cansamos de ir nos hospitais, hospital de servidores, área dos HIV. Nós não vamos mais. Porque num período foi proibido e nós nos acomodamos com aquilo. Nós não vamos mais. Pastor Marlon não vai mais. Só quando alguém nosso está internado. Fui lá domingo. Domingo não, sábado na Diana. Por quê? Aí vai voltar no Levita. Porque a gente só se preocupa quando é da nossa tribo. A gente só se interessa mais quando é dos nossos. Aí a gente vai e volta a fazer visita no hospital. Mas fora isso a gente acaba não lembrando. Por quê? Porque nós estamos entupidos de muitas coisas. Mas também tem o sacerdote. Não sei como é que está o horário ali. Tem o sacerdote. Além do sem nome, quase morto. Era o rapaz lá de Vigário Geral. Né? Além do... É que eu só alterei a ordem, né? Levita era o sacerdote mesmo, mas não altera o produto, não. Agora é o sacerdote. O sacerdote tinha uma função muito especial. É o outro personagem. Só que ele passa e também não para. Ele não para. Ele não para. Mas por quê? Porque ele tem muitas responsabilidades, muitos afazeres. Então ele não pode parar. Então ele não vai parar. Porque ele não podia quebrar propósito e princípios. Aí ele não para. Não, mas precisamos entender o que é importante e o que é urgente. A gente já aprendeu aqui. Tem coisas que são importantes, mas tem coisas que são muito mais urgentes. Eu preciso parar, deixar tudo para atender alguém. Você está percebendo que a máxima aqui é essa. É atender pessoas, viver com pessoas, se relacionar com pessoas. Por isso, quando você tem problema, não é para ficar em casa, é para vir. É para vir. E aqui, embora alguns não gostem, quando o irmão fala, dá um abraço, vira para ele, tem alguém falando com ele. Porque tem gente que está tão dentro de uma depressão que ela não consegue abrir a boca. Aí quando fala assim, fala para o teu irmão, ela cria coragem e fala. Eu não estou defendendo esse método não, irmão, porque às vezes eu também fico incomodado. Eu fico mais incomodado quando você não entendeu, vou repetir que você não entendeu, aí está me chamando de burro, aí isso me incomoda. Né? Aí isso é chato. Mas eu sou um pouco a favor desse negócio dessa ligação entre igreja, né? Lá, vamos levantar, dar um abraço, teu irmão. Você passa 6 dias sem vir, só vai ver no domingo, por causa da escola, então tem que fazer isso, né? Até porque não faz aqui, mas no Maracanã o Vasco mete um gol, quer abraçar, agarrar suado, beijar quem não conhece. Flamenguista, então, que é pior, né, irmão? Flamenguista, né? Aí dentro da igreja não quer fazer, mas vai para um estádio de futebol, quer fazer tudo. Hã? Aí vai para um show da Fernanda Brum, fala com quem nem conhece. Não, deixa eu amar os domésticos da casa, deixa eu amar quem está comigo, quem pode contar comigo, com quem eu posso contar. Né? Então, o sacerdote passa, só que o sacerdote, ele tinha uns conceitos sacerdotal, ele tinha que viver uma certa ortodoxia, né, irmão? Tinha uns princípios que ele tinha que praticar. Por exemplo, o sacerdote, Levítico fala sobre o sacerdote, se ele encostasse em alguém morto, ele não podia servir no templo, ele tinha que ficar 10 dias sem servir no templo. Então, isso ia afastar ele das atividades. Mas embora tu vê alguém quase morto, e tu não vai fazer nada, é urgente, é agora, é hoje. A nação, o Rio de Janeiro, o Brasil precisa da gente hoje, precisa da igreja hoje. Não é amanhã, não é por conta da atividade que eu tenho, do relacionamento que eu tenho. Nós não podemos cair, repito, irmãos, não podemos cair como esses animais répteis que deixam as pessoas, deixa os seus filhos de lado, não. Repito, quem entrar aqui tem que se sentir abraçado, amado, cuidado, tem que se sentir guardado por mim e por você. E às vezes a gente cai num laço muito grande, principalmente nós. Eu falo isso no tempo que eu estive liderando o departamento. A gente cria uma quantidade de coisas a se fazerem. E amém, me forjou, me trabalhou.
Mas quantas pessoas eu deixei de tratar e de cuidar e de lidar, que entrou por estas portas, que eu não consegui falar no final do culto, porque eu tinha que falar aqui na frente com alguém sobre a cantina, sobre isso, sobre aquilo outro, e pessoas importantes precisavam me ouvir. Deus queria falar, Deus queria receber um abraço. Cuidado com a quantidade de coisas que você está assumindo. E isso não é só a igreja, isso é em tudo. Se não tiver pessoas envolvidas, não vale a pena. Se não for para abençoar pessoas, não vale a pena. Então ele passa, sabe, ele está ali. Ah, mas sabe qual é o pensamento, irmãos? Daqui a pouco vai passar alguém e vai ajudar. Daqui a pouco passa alguém. E a gente vive isso, tá? Só eu. Às vezes a gente vê alguém e já está inserido na gente, o meu pastor Zé Carlos. É um sem vergonha, desculpa a expressão. Ah, não vai se firmar, não. Ah, daqui a pouco cai toda hora. Ah, daqui a pouco alguém ajuda, não. Caiu, eu vou estar aqui. E é difícil, irmão. Mas a gente tem que estar aqui. É difícil. Tem que sair daqui, eu tenho que sair daqui convicto de que eu sou um agente de Deus na vida de pessoas. Eu tenho que sair daqui com a convicção de que eu vou gerar o que está dentro de mim na vida de pessoas. Eu vou liberar a graça de Deus. Deus liberou o ruá dele sobre mim. Eu quero ser uma extensão de Deus na vida de pessoas. O caminho é esse, não tem, não. O caminho, ser crente é ser discípulo, é ser pequeno Cristo. É ser discípulo, e ser discípulo é fazer o que Deus quer. Não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Não. Ah, eu estou atrasado. Ah, eu preciso chegar no horário. Não. Prioridades. São pessoas. Se tiver que largar tudo para pessoas, são importantes. Bondade na vida de pessoas. E não é por mérito, não é porque você vai tirar alguém do purgatório, né? Não é indulgência, né? Você vai tirar alguém do purgatório. Você não vai fazer o bem ou a bondade porque alguém nasceu numa vida, você tem que nascer na outra, você tem que tirar ela do sofrimento. Não. Porque esse é o chamado da igreja. É. Mas outra coisa. Mas eu faço. Eu tenho aprendido isso, eu sei o que tem que fazer, eu tenho feito, mas mesmo assim tem sido, a recíproca não tem sido a mesma. Amém. Deixa eu te falar uma coisa para você. Se Deus te deu um carro, e você puder dar carona para alguém, dá. Né? Eu lembrei de um fato aqui. Claro que tem que ter sabedoria, né? Uma vez eu estava aqui, já tem muitos anos isso, assim que a gente veio para cá. Não está mais aqui a pessoa. Estava eu e uma pessoa conversando aqui, ficamos até tarde. Eu sempre fui, desculpa, né, meio ratazana de igreja, sempre saí por último. Até porque eu fui diácono, eu aprendi que diácono só sai quando o pastor sai. Agora tem o oficial, mas na época não existia isso, né? Você ficava ali, né? Na proteção, na retaguarda. É assim. Ficar ali. Você não sabe, tem marido doido aí, ciumento aí que entra, e o culpado é o pastor. É ou não é? É assim. E ficamos aqui, o tempo foi passando, e daqui a pouco a chuva desceu. E nós fomos para o ponto de ônibus. Bar de uma Marquise, eu, minha família e essa outra família. Daqui a pouco passou um outro. Como não está mais aqui, e nem entre nós, um sacerdote. Passou. Irmão, buzinou para a gente debaixo de uma temporal. Ah, desculpa, eu era menino, tá? Eu pequei. Eu falei, que irmão endemoniado. Irmão, pensei. Quem me conhece sabia que eu era bem tempestivo, né? Estou aprendendo. Eu falei, endemoniado. Ainda buzinou. Podia ir embora sem buzinar. Ainda buzinou. Hoje não tem mais aqueles adesivos, né? Propriedade exclusiva de Jesus. A serviço, né? A serviço do rei. Glória a Deus. Domingo vem o culto. Domingo não, é domingo agora? Não sei se é esse domingo ou outro, né? É o culto do social. Você não tem tempo para ir no mercado, sua vida é muito corrida, mas você tem uma oferta, né? Cesta básica normalmente não vem material de limpeza, assim, às vezes, né? Às vezes a gente não tem tempo para comprar, dá uma oferta. Faz alguma coisa. Eu preciso me movimentar mais, irmãos. Senão a gente fica preso.
Porque eu e você somos o samaritano. Sabe por quê? Que a igreja de hoje pode fazer uma alusão ao samaritano, porque o samaritano, ele era uma mistura do judeu. Por isso que havia essa guerra, sabe? Tem papo com o samaritano, porque lá nas 12 tribos, né, houve a divisão, 10 para um lado, 2 para o outro, dali saiu, né? Aí a partir dali começou a mistura. E a gente está enxertado em Jesus, né? Então há tempo de eu praticar o bem, há tempo de eu fazer algo para alguém. Eu quero orar contigo nesse momento. E Deus pode nos vocacionar para fazer o bem cada vez mais. Né? Existe muita coisa para a gente fazer. Eu queria, se você puder ficar de pé, nós vamos orar. Ah, pastor, eu sou tímido demais. Então, cola com alguém que é falante demais e vai fazendo junto. Vamos orar, irmãos. E os pastores vão descer. E nós vamos orar para que Deus mude a nossa mentalidade. A gente investe pesado em tanta coisa, né, irmão? Investe pesado em tanta coisa. Tem um texto que fala que, eu não vou lembrar agora o livro, o profeta, acho que é Amós, serve fala assim, vacas de Baçã. Porque as mulheres estavam se preocupando tanto, isso não é só por causa da mulher, mas é um contexto, tanto em se enfeitar, em cuidar das suas casas e fazer tudo para elas, que o profeta fala isso. E tem uma origem das vacas de Baçã. A gente tem que pensar um pouco menos na gente e um pouco mais nos outros. E eu preciso disso, tá? Porque não é porque eu estou pregando aqui que eu sou o cara, não. Fui muito tocado por essa palavra que Deus me deu. Preciso muito, irmãos. Preciso muito. Quem precisa da glória a Deus? Então nós podemos orar então, né, pastor? Pastor, tem algo específico da oração ou pode ser? Pode chamar agora? Então, além das outras orações do seu coração, do seu propósito, dos pastores, vamos colocar isso para que Deus a gente seja mais altruísta, né? A gente dê mais, porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, não é isso? Então vamos vir aqui à frente.